Deus, que todo mundo tem, já está fora de armário, assim, pura naftalina, né? Gente, vamos Verdade. lá, vamos lá, vamos lá, né? Beleza. Bom, é uma alegria imensa, né, poder estar aqui hoje com, com todo mundo, né? Algumas pessoas não puderam, avisaram no grupo da Queda do Céu, né, que não iam poder estar, né? Então a gente vai ficar vão depois acompanhar a gravação, né? Mas que bom que nós estamos aqui. E é uma alegria muito grande poder receber a Maria, né? A Maria Barcelos, a Maria dos Índios, e poder ter a Raíssa aqui também, né? E a Raíssa tem uma função especial aqui nesse nosso dia, né? Então, assim, por isso que eu falei que nós temos duas convidadas hoje, né? A Maria e a Raíssa, e vocês vão entender por quê, né? Que a gente tem duas convidadas. Mas para receber a Raíssa, para receber a Maria, para nos receber, eu vou fazer uma oferta. E eu vou fazer uma oferta, né? Pedindo a ajuda da Raíssa para fazer a oferta. Porque nós vamos falar aqui de memória, a gente vai falar aqui de lembranças, a gente vai falar de experiências de vida, né? E para nos receber, eu então queria compartilhar com vocês um trailer de um filme muito bonito para quem tiver depois, quem tiver curiosidade, oportunidade, que é uma produção da Raíssa, né? Raíssa é fotógrafa, cineasta, então eu quero nos receber compartilhando o trailer de um filme dela conosco, tá? Vou colocar aqui Que na tela. bacana. Peraí, tá? E deixa eu só achar aqui, cadê? Compartilhar som. Beleza. Estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Então vamos lá. E nós, quando chegamos aqui, tinha 3.000 habitantes, era só aquele miolinho, aquele centro ali. Me sinto filha desse rio, porque nasci às margens, né, dele. Aonde a gente está quieto, alguém vem mexer no nosso lugar, a gente fica meio que nervoso muitas vezes. Quando se fala em cidade, não se deixa em branco as pessoas que faz a cidade, o ser humano que faz a cidade. É a memória pura. Porto Velho sempre teve essa ebulição, né? A gente sempre tem essa essência assim de ser verdadeiro. Esse é o trailer de Vozes da Memória, que é um filme lindíssimo, né? Produzido aí pela Raíssa, direção da Raíssa. Um filme que conta uma história bem, bem bonita. Então, quem, se depois quiser dar uma busca, vale muito a pena estar assistindo, né? E, Maravilha. e aí, né, eu pedi para a Raíssa, que eu acho que ela é a melhor pessoa para fazer isso, que ela pudesse nos apresentar a Maria, né? A ideia é que a gente faça, né, uma roda, né, de comadres e compadres aqui, que a gente possa, de fato, conversar, né? E eu acho que essa apresentação da Maria, ela só poderia ser feita pela Raíssa. Então, Raíssa, com você a palavra, para contar para a gente um pouquinho, para que a gente possa receber a Maria. Olá, gente. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, mas não te vendo. Não me vendo? Sumiu a Eita, tua imagem. e agora? Entrou. Sim.
Eu tô com um problema, tô no celular segurando aqui, não eram os meus planos falar assim. Ai, Maria, que bom te ver, que bom, né, te ver pelo menos pela tela agora. É bom te ver também, Raíssa. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse encontro, né, de pessoas, enfim, um encontro de pessoas que eu imagino que são muito bacanas, né, convidados pela Beth, e eu não preparei nada, assim, eu deixei para para fazer no improviso essa apresentação, porque eu comecei a ficar assim, gente, mas a Maria, ela é tanta coisa, ela significa tanta coisa, o que que eu vou falar da Maria, meu Deus? Eu também achei muito, eu estou sendo muito sincera, assim, vou falar, né? Não estou fazendo uma apresentação assim acadêmica, né, Beth? Então, eu adorei assim poder conectar vocês também, né, Beth, Maria e esse grupo, né, que eu acho que faz sempre um trabalho que eu gosto muito, desde o Salve Cinema quanto o grupo, né, de psicologia e do estudo do livro da queda do céu, que eu acho importantíssimo nesse momento, né, em que a gente vive. E Maria, eu estava revendo o seu filme, né, há pouco e estava na parte da bailarina da praça, né? Tão maravilhosa. E ela tá no Vozes da Memória também, né? Esse trailer que a Beth apresentou. E como as coisas, né, são, né? Essas conexões aí. Eu lembrei, relembrei, né, desse filme, porque eu me lembro quando ele foi feito, talvez há uns 20 anos atrás, por aí, né, Maria? Acho que sim, ou menos, 2005, 2000, 2005, né? sim. Eu acho que eu conheci a Maria em 2002, por aí também, numa viagem que me marcou muito, né? Que foi a primeira vez que eu fui numa aldeia indígena, que foi do Suruí. E a Maria recentemente estava me contando que o MAPMAI, né, foi o que eu fui, a festa que eu fui, não acontece mais como acontecia antes. Então, de repente, né, foi a minha primeira experiência e que me marcou profundamente que aqui estou também trabalhando com povos indígenas, tenho vários amigos indígenas e tenho várias articulações e, enfim, querendo fazer filme, querendo ajudá-los a fazer filmes e contar suas histórias. E esse encontro com a Maria me trouxe tudo isso, né? E são coisas que eu comecei a entender tempos depois também, né? Às vezes eu estava lá no MapMai e aquilo era uma experiência incrível, mas eu também não percebia ainda a grandiosidade assim na minha vida, né? Daquela ida, né, para o Suruí, que eu fui com a Neidinha e com a Dani, né? A gente foi nessa Toyota Bandeirante, que a Maria começa o filme também nessa Toyota, guerreira, né? Essa Toyota. E eu me lembro que a gente foi com as filhas da Neidinha no colo, eu e a Dani, porque a gente foi de carona, né? Assim, intrometidas na aventura, né? De conhecer, de ter essa experiência. E tinha a Chay no colo, né? Hoje a Chay tá, né? Ganhou o mundo, tá assim, uma superativista indígena, uma mulher que está na Forbes também, né? E que está aí representando super bem aqui Rondônia e os povos indígenas. E tudo isso enfim, é muito bacana, né? De sentir hoje em dia. Então, Maria, contei até um pouco da minha história, né? Para onde entrelaça aí eu te conhecer, né? Que foi muito importante. E eu estou sempre aprendendo. Eu teria muita coisa para falar da Maria e eu acho que eu quero dar a fala para ela porque é isso, assim, é uma mulher que eu admiro e quem,
quero fazer um documentário com você, tá, Maria? E que eu tenho aprendido muito sempre, né? Eu observo, né, muito as pessoas com quem eu, enfim, tenho uma amizade e tem muito aprendizado também toda hora, né? Então, isso é muito bacana. Então, é uma apresentação informal, né, muito íntima também, mas é isso, Maria, eu não consigo botar em palavras aqui tanta coisa, tá? Vamos ouvi-la então, gente. Maria. Raíssa, eu fico, na verdade, emocionada, porque a Raíssa, na verdade, era amiga dos meus filhos, né? Do meu filho, junto com a Sim, Dani, outros jovens, muito mais jovens, né? Que hoje são meus amigos, né? sim. E isso é bem interessante, bem interessante. Grande parte dos amigos dos meus filhos são hoje meus amigos, né? E é um grande prazer, Raíssa, e uma alegria e uma emoção, né? Estar aqui com você, né? A gente, na verdade, tem compartilhado algumas questões importantes, né? Alguns sonhos, não é? E que eu espero que a gente ainda possa conseguir materializá-los, né? Com Estamos aí certeza. com alguns sonhos no gancho e eu espero materializá-los. Quero lhe agradecer muito pelas palavras, né? Que, na verdade, é, eu acho que nem mereço, sabe? Quero dizer que é um grande prazer estar aqui, uma alegria, né? O fato de você ter me conectado com a Beth e, né, e por essa via estar agora aqui podendo bater um papo, né? Bater um papo com outras pessoas interessantes. Eu cheguei a ver alguns vídeos, né, que a Beth me indicou, né, sobre as conversas do grupo. Achei super interessante. E quero dizer que é uma alegria grande também para mim, né, além das pessoas novas que aqui estão e que a gente vai poder interagir, de estar com amigos também, né? A Guila, Solange, minha filha Yari, que é Suruí, e outros que eu não consigo ver agora, né? Mas, pessoal, estou aqui, não é para a gente bater um papo, e, enfim, e vamos nessa. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Maria, né? E, Maria, eu queria começar então fazendo não é uma pergunta, né, mas é um pedido. Se você pode contar um pouco, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, viram o documentário, né, feito pela TV Cultura. Mas que você pudesse contar um pouco para a gente, né, como né, estar na Amazônia ao longo desses 50 anos, né? Você pudesse contar um pouco dessa experiência de vida, né? E dessas lutas todas. Enfim, como é que é estar na Amazônia há 50 anos? Uhum. Então, Beth, eu, na verdade, vim aqui para esse lugar com o coração cheio de sonhos, né? De muitos. Especialmente de conseguir me aproximar dos índios Suruí e poder, de alguma forma, ajudá-los. Na verdade, eu não tinha nem em mente o que eu poderia fazer, não é? Os suruís estavam recém-contactados, eu já havia trabalhado com povos indígenas em Mato Grosso, com os Chavante, depois com os Carajá, na região de Xambioá, na época da guerrilha, né? Presenciei um pouco de toda aquela movimentação caçando guerrilheiros na região de Xambioá,
né? Eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos nessa ocasião, mas vim acompanhando, porque os Suruí foram contactados em 69, né? E eu tive o grande prazer, a grande alegria e, assim, tenho muito lembranças muito vivas, né, desse tempo e dessa pessoa, que era o Zebel, conhecer o Zebel, me relacionar em termos de amizade com ele. O Zebel era José do Carmo Santana, um sertanista, que participou de uma boa parte dos contatos, né, de alguns povos indígenas aqui em Rondônia, e eu conheci o Zebel em Goiânia, e ele era amigo do Apoena e havia participado de toda aquela de todo aquele movimento, né, que acontecia aqui em Rondônia nessa época, e muito próximo aos Suruís, com o Apoena e a Denise, e me contando as histórias, e eu fiquei muito tocada e com muita vontade de vir. Né? Mas acabou que eu fui para o Chavantes, e depois, em 1976, eu vim para Rondônia, né? E materializar esse sonho de conhecer os Suruís e tal. E eu posso dizer que eu vim para Rondônia para isso. Eu vim para Rondônia querendo conhecer os Suruís e querendo poder trabalhar com eles, né? E no decorrer desse tempo, muitas coisas aconteceram, né, ao redor da minha vida, não é? E além dessa interação e de um trabalho que, a princípio, era completamente voluntário, né? Até um determinado tempo, até conhecer a Betty, né? A Betty Mindlin, que é uma grande amiga, e com a qual eu colaborei na coleta de mitos, né? Para algumas edições, né, de livros contando as histórias do Suruí. Eu me envolvi também com uma série de outras coisas, né? Com uma série de outras questões que se apresentavam na minha vida, não é? E que eu me sentia digamos assim, não na obrigação, mas no desejo de poder contribuir, né? Uma dessas coisas foi a criação de um centro de reabilitação, né? Considerando um número até assim significativo de pessoas portadoras de deficiência na época, não é? Isso inspirado, né, no fato de que eu tenho uma filha especial. A minha filha mais velha, Isadora, é uma menina especial, e o amor, né, e a necessidade premente de ter a possibilidade de um atendimento que fosse assim, que fosse importante para ela e para as outras crianças, me levou a criar um centro de reabilitação aqui, que existe ainda, foi criado finalmente em 82, mas as origens desse centro, remontam a 1976, quando eu cheguei aqui e conheci, né, o Aimoré Cunha da Silva, que era o diretor do Parque do Aripuanã, e eles tinham, e a Celina, sua esposa, que tinham também uma menina especial, a Noemi, e começamos a sonhar com a materialização de um centro que pudesse atender as nossas filhas, né, e muitas outras crianças que nós conseguimos
que nós conhecemos. E a gente não. Finalmente aconteceu uma coisa triste, a Noemi acabou falecendo, eles foram embora e eu continuei, né, na busca, né, desse sonho. E a gente acabou conseguindo formar um grupo de pessoas, especialmente de pais de crianças e adolescentes especiais, e criamos esse centro de reabilitação que existe até hoje e é uma referência na região norte, é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, CERNIC é a sigla, né? E, por meio desse centro, nós conseguimos formalizar alguns projetos que pudessem beneficiar, que pudessem desenvolver, especialmente na área de saúde, um trabalho com o suruí. Então, os índices de mortalidade infantil eram altíssimos. Quando eu cheguei aqui, os suruís eram menos de 300 pessoas e realmente os índices de mortalidade infantil eram muito altos. E por meio do CERNIC, com o apoio do IAMA, que era o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, nós conseguimos formalizar um projeto de saúde que pudesse atender as demandas, né, as demandas da saúde, particularmente do suruí e particularmente do que envolvia, né, toda a questão da mortalidade infantil. Esse processo, depois de 3 anos de trabalho bem intenso de atendimento, de atenção especial a essas crianças, ele se desdobrou na formação de agentes indígenas de saúde e de professores indígenas. Então, nós começamos aqui com o IAMA, o Centro de Reabilitação, né, que acabou assim, conseguindo, né, apoiar, né, essas questões das necessidades do povo suruí relacionados com a questão de saúde, especialmente. Mas depois a gente começou também a trabalhar com essa coisa da formação de professores. Então, aqui em Rondônia, esse trabalho, tanto de formação de professores quanto de agentes indígenas de saúde, começou aqui com a gente, né, nessa interação de CERNIC e IAMA, Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, que era, na verdade, direcionado, conduzido pelo Mauro Leonel, pela Betty Mindlin, doutora Carmen Junqueira também, que participava, né, desse processo, e outras pessoas, né, bem envolvidas, né, com a questão indígena. E, na verdade, esse foi o primeiro processo formal, né, de trabalho com suruís. E depois conseguimos criar uma organização chamada PACA, que era a Proteção Ambiental Cacoalense, que, inafortunadamente, caiu, digamos assim, eu digo isso, das armadilhas daquele processo da CPI das ONGs, um processo muito perverso, e acabou tendo que encerrar suas atividades, mesmo tendo desenvolvido, além da formação de professores, de agentes indígenas de saúde, processo de formação de fortalecimento, né? A gente chamava de cursos de gerenciamento, porque nessa ocasião, que foi a partir de 88, né, com o advento da Constituição,
federal, várias organizações indígenas foram criadas e a gente conseguiu dar um apoio para essas organizações, né? Então, assim, eu estou falando muito, mas o que eu quero dizer é que a minha vida, assim, a partir do momento que eu pisei em Rondônia com a minha filha, que era um bebê especial, né? Ela assim, foi uma vida muito dedicada às coisas daqui, né? Uma vertente com a questão indígena muito forte, né? Em 77 eu tive assim a grande alegria e o prazer de receber uma filha indígena, né, cuja mãe havia falecido, né, em consequência de uma tuberculose e tal, de uma tuberculose é, violenta na época, porque assim os suruís, depois do contato a partir de 71, eles sofreram muito com os impactos, né, das viroses e de toda essa gama de micro-organismos patogênicos, né, do nosso universo nas suas vidas, né? Então, em 71, eles sofreram uma epidemia de sarampo, que morreu muita gente, depois da tuberculose e tal. E a minha filha, ela perdeu a mãe biológica nesse momento, né? E aí isso de alguma forma me ligou muito mais ao universo dos Paiter Suruí, né? Porque me ligou de uma forma, digamos assim, que envolvia uma questão de parentesco, né? Que era o grande grupo Gamir e tal, que o pai dela era Gamir, é Gamir, e enfim. Então, a minha vida, eu quero dizer com isso que a minha vida aqui foi muito, digamos assim, mesclada com a vida do Suruí. Efetivamente mesclada. A minha casa era a casa de referência dos temas indígenas aqui, muito antes de existirem as organizações que existem aí, a minha casa era essa referência, né? Então, você chegava, qualquer hora que você chegasse, era rede para todo lado, colchão e um monte, né, de pessoas aqui. E também um ponto de referência das pessoas que tinham envolvimento com a questão indígena, né? Então, durante muitos anos, essa referência. Aí, depois, mesclada com toda a coisa do Cernic, com outras questões que iam surgindo, a minha vida se entrelaçou aqui assim completamente com a vida desse lugar, né? E atualmente ela vai tomando, digamos assim, outras formas, né? Hoje, por exemplo, além do trabalho com os povos indígenas, né? Além da ligação, mesmo que eu não seja mais do corpo diretivo do centro de reabilitação, eu tenho um trabalho de coração mesmo, que é a recepção de animaizinhos, na verdade são primatas, né? De macacos em situação de risco, porque aqui muitos órfãos, né, chegam às nossas mãos, aí temos um grupo de mulheres aqui no estado que se dispõe a fazer isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, porque, na verdade, Beth, é muita coisa. O que eu quero dizer assim, e é difícil a gente conseguir assim, resumir isso em poucas palavras, porque ou ficar contando as histórias que, no final das contas, vai ficando uma coisa confusa, porque são tantas questões, né? Mas o que eu quero dizer é que a minha vida, nesse tempo, desde quando eu vim para cá, em 76, até hoje, né? Vim com 25 anos, hoje já tenho 74, então foi uma vida completamente imersa, né, nas questões aqui
que me cercam, né, nas questões que estão aqui no meu entorno. Junto com essas, teria um monte de outras, né, que eu poderia, mas ia ficar uma coisa muito longa, não é? Mas aí eu falo mesmo das principais, da relação com a questão das crianças, do pessoal, das crianças e adolescentes especiais, que hoje o Centro de Reabilitação, que é uma referência aqui na região norte, atende coisa de 300 crianças por ano, né? Ainda o trabalho com povos indígenas, não só com Suruí, né? Com vários grupos. Eu tenho coordenado um projeto, um programa que nós chamamos de Programa de Formação em Governança Econômica não, Programa de Formação em Governança Territorial Indígena, que já foi adaptado para diferentes temas, né? Assim, trabalhando como consultora da Forest Friends em basicamente 8 diferentes territórios, com os quais eu tenho relações realmente há já muito tempo, né? Pela via do Iamá e pela via da Paca e das pessoas que por aqui circularam. Então, assim, na verdade, são muitas coisas, sabe, Beth? E às vezes difícil de você conseguir, assim, num momento, né, num momento rápido, poder falar de todas elas, né? Então, hoje estou bem envolvida com a questão indígena ainda, na questão dos temas formativos direcionados para a questão da governança territorial, né? Coordeno, como estou dizendo, um programa de formação em governança territorial indígena, agora uma versão para mudanças climáticas e financiamentos climáticos, né? Mas que outras versões, outras edições focadas no tema econômico ou na governança territorial de uma forma mais geral, né? Onde a gente busca pessoas que têm familiaridade com temas importantes, né, para a governança territorial. A gente Pessoal, parou para mim ou parou para todo mundo? é envolvida também em questões relacionadas com a questão de gênero, né? Fortalecendo ações da cadeia produtiva do artesanato, enfim, são várias coisas. Talvez fosse melhor até que, assim, para poder falar de uma forma mais racional e mais equilibrada, né, que eu pudesse responder perguntas, porque assim falando parece um turbilhão de coisas e parece que fica tudo assim meio confuso, né? Mas eu estou aqui para a gente conversar. E assim, me desculpem se eu falei tanto. Maria não falou muito, não, mas Sônia, pode falar, por favor. Maria, muito prazer, eu me chamo Sônia e eu sou amiga da Betty também. Há muitos anos atrás, a gente estudava contos de fadas com uma psicóloga chamada Yete Bonaventure, que morava aqui em São Paulo. E eu sei que a Betty fez um trabalho, se não me engano, de educar, para preparar livros para crianças serem educadas nas próprias línguas indígenas, dos povos originários. Eu gostaria que você me falasse sobre isso, se é que foi nisso que vocês trabalharam juntas. Obrigada. Muito, muito prazer, Sônia. Que bom, né? Conhecê-la, né? Isabela, amiga da Betty, uma grande amiga também. Então, a gente trabalhou mais especificamente na coleta de mitos, né? Na coleta das histórias sobre a origem do mundo e a origem de todas as coisas, né?
tive assim a alegria, a felicidade de poder estar com a Betty em momentos muito importantes para materialização, né, de todas as coisas que a gente conseguia coletar em livros, né, como o livro das origens, né, do povo Paiter-Suruí e de outros povos aqui também. Com relação à questão das línguas, diretamente a gente não, nem eu nem a Betty, na verdade, conseguimos, digamos assim, materializar muitas coisas, inclusive porque as línguas indígenas aqui na região, basicamente todas, elas não se encontram ainda sistematizadas. E pelo fato de não estarem sistematizadas, é complicado você conseguir produzir materiais, né, na língua indígena, na própria língua indígena. Porque uma coisa, e que, na verdade, é bem complicado isso, é que por aqui acaba existindo, sabe, um conflito, né, um conflito de, digamos assim, eu não digo de interesses, mas um conflito, sei Visões lá, de mundo. entre os linguistas, né? Tem É uns isso que eu linguistas ia mais... falar, porque, que eu saiba, os maiores linguistas acabaram sendo evangélicos que têm como objetivo traduzir a Bíblia para todas as línguas. Então, eles se tornaram grandes linguistas, mas com isso vendem o pacote todo, né? Então, é uma pena. Então, além disso, né, que a gente sabe, por exemplo, no caso do Suruí e de muitos outros grupos, missionários do Summer, né, o Instituto Linguístico de Verão, vieram praticamente junto com a expedição de contato, né? E com esse objetivo de traduzir a Bíblia para a língua indígena, né? E trazer a Boa Nova, não é? Que, convenhamos, não é? Sem respeito pelas crenças, pela cosmologia tradicional, né? Então, assim, e fora isso, né? Mesmo os linguistas de escolas importantes, né? Como a UNB, o Museu Guild, têm os seus atritos, né? E acaba que isso reverbera entre os povos indígenas, né? Especialmente entre os professores que acabam ficando sem saber direito, né? Então, tem até para ilustrar um caso assim, porque assim a gente produziu, no contexto do meu trabalho relacionado com a governança territorial, nós produzimos, juntamente com os professores indígenas, 7 livros cujo tema era relacionado com a governança territorial, né? E nós, povo fulano de tal, e a governança do nosso território. Então, a ideia e a vontade era que esse material fosse todo, os textos podiam ser até bilíngues, né, em português, na própria língua. Mas nós chegamos à conclusão que era impossível, porque um livro, a gente verificou isso, produzido pela UNB, né, sobre uma das línguas aqui da região, assim, ele foi completamente rechaçado, um livro muito bem feito, sabe? Foi, na verdade, assim, colocado para o escanteio, porque uma parte, alguns professores achavam que aquilo não estava bem, estava certo. Então, e o grande problema, né, na questão da língua é realmente essa sistematização.
né, para que os materiais possam ser produzidos de uma forma que todos vão dizer, é isso aqui, né? Então, a gente, assim, ficou um pouco ansiosa porque ainda tem um longo caminho a percorrer, né, para encontrar esses acordos e, enfim, né? Mas com a Betty, na verdade, a gente discutiu, a gente desenvolveu várias oficinas, inclusive de materiais que estão aí guardados e que, quem sabe, um dia a gente consegue colocá-los aí, né, no hall dos materiais, né, desenvolvidos para as escolas, sabe? Parabéns. Obrigada, Sônia. Nós temos aqui no chat, o Márcio está colocando algumas referências, depois, né, a gente pode colocar também no grupo, mas se alguém quiser copiar depois antes de fechar. E tem um comentário, né, da Elisângela, que a Elisângela diz assim: não tem como falar dos suruís sem falar da Maria. Precisaria de muitos filmes e livros para contar sua história com o povo suruí. Parabéns. Então, eu fico muito grata, Elisângela, né? Se vocês não conhecem, Elisângela foi professora nota 10. A Elisângela desenvolveu com seus alunos e com a comunidade, né, de uma aldeia, de uma aldeia que a gente chama de Nambecó da Baraquibá, o lugar onde foram pendurados os facões. Diz que não era bem lá que foram pendurados os facões, mas a Elisângela desenvolveu uma cartilha muito especial sobre a alfabetização, né, na língua suruí, não é? E com esse trabalho, a Elisângela recebeu o Prêmio Nacional, né, de professora nota 10. Né? Elisângela, muito grata pelo comentário, né? E a Elisângela é uma pessoa muito importante aqui no contexto da educação indígena e especialmente dos Paiter Suruí. alguém quer falar? O microfone está aberto? Só para a gente... Oi, Beth. Oi, Márcio. Pode falar. Olá. Deixa eu ligar a câmera aqui, tá meio escuro aqui. Tá péssimo. Estou no celular também. Bom, eu quero falar assim que eu estou muito feliz, né, de estar ouvindo a minha amiga Maria contando um pouco sobre essa trajetória incrível, né? E é um prazer muito grande e eu quero reforçar essa grande oportunidade, né, que eu tive exatamente 10 anos atrás de começar a trabalhar com a Maria nesse trabalho que ela acabou de comentar, que ela faz, né, relacionado à governança territorial. Com essa organização trabalhamos juntos na iniciativa Comunidades e Governança Territorial da Forest Trends. Aí eu coloquei aí esses 3 links, né, sobre esse trabalho de formação de professores, mediadores culturais. Um deles é o livro didático da Terra Indígena 7 de Setembro, dos Paiter Suruí. O outro é sobre um trabalho que a Maria coordenou, né, além desse que ela falou do programa de formação, que é esse link do YouTube. Eu quero destacar assim esse trabalho de formação de professores como mediadores culturais que a Maria liderou, né, vem liderando nesse trabalho aí em Rondônia e que semeou também na Colômbia e no México, né? Eu tive a grande satisfação de estar com a Maria lá no México, né, numa oficina em que nós fizemos essa sistematização das experiências dos 3 países, e a experiência do Brasil
como uma referência, a experiência de Rondônia, que, como a Maria falou, vem dessa longa trajetória, né? Muito antes desse trabalho atual que a Maria desenvolve, que desenvolvemos juntos, vem de muito antes, né? Da formação de agentes indígenas, de professores indígenas. Então é um grande acúmulo, né? Sempre fortalecendo a cultura dos povos originários, mas buscando essa interface, né, com o conhecimento acadêmico ocidental em assuntos que realmente são necessários, né? Cada vez mais esses povos indígenas estão totalmente envolvidos, né, com a nossa sociedade não indígena e é importante que eles estejam também totalmente bem informados, né, sobre tudo o que acontece que interfere diretamente nos modos de vida deles, como é a questão das mudanças climáticas e a necessidade que esse financiamento climático chegue até eles para eles poderem continuar cuidando dos seus territórios. Então a Maria vem fazendo esse trabalho maravilhoso, né, que eu tenho assim uma grande gratidão, né, por ter começado o meu trabalho com povos indígenas há só 10 anos atrás. Eu trabalho há 25 anos com comunidades na Mata Atlântica e na Amazônia, mas só nos últimos 10 anos que eu comecei a trabalhar mais com povos indígenas. E foi exatamente nessa ocasião que eu comecei a trabalhar com a Maria e com o Carlos, que está aqui com a gente, né, que assim, duas referências assim, né, em todo esse conhecimento, né, sobre a realidade do povo Paiter Suruí. E também uma outra pessoa, nós começamos os 4 juntos em 2014 e eu tive uma grande oportunidade, né, de trabalhar com pessoas além da Maria e do Carlos, também com o nosso amigo Cris Van Dam, que é um sociólogo que trabalha em toda a América Latina com povos indígenas e comunidades tradicionais, nos Andes, na Amazônia, uma grande experiência acumulada. E começamos juntos aí essa trajetória e hoje quero reforçar isso, além de tudo isso que vocês ouviram, né, da Maria, que chegou como um primeiro ponto de apoio ao povo indígena Paiter Suruí, a Maria que criou e pôs em pé essa realidade maravilhosa que é o Cernic, né? A Maria cuidadora de primatas, né? Que cuida de incríveis guaribas, né? Macacos guariba na casa dela e que continua com projetos super importantes, né? Ela segue hoje sendo uma referência enorme para uma equipe, né? Que nós temos aí em Rondônia, como ela falou, pessoas muito jovens que tem na Maria como uma tutora, né? Uma orientadora, né? Dos rumos a serem seguidos, aquele pessoal que está num trabalho de campo, no dia a dia, nas aldeias, né? E a Maria, depois de viver dentro dessas aldeias, está aí dando o rumo desses processos junto com o Carlos, né, que está aqui com a gente, que tem essa trajetória incrível, maravilhosa de apoiar constantemente o povo Paiter Suruí em todos os seus sistemas produtivos, as questões de segurança alimentar, soberania alimentar. Então com muita gratidão que eu compartilho com vocês isso que eu estou falando, né, sobre o que eu sinto, e também essas 3 experiências que estão aí nesses links que vocês podem ver e assistir depois, tá? E quero me dirigir a você, Maria, só para mandar um abraço muito carinhoso, né? E também ao Carlos, que está aqui com a gente, e agradecer imensamente. Uau, Márcio, eu que agradeço imensamente, né? E fico aqui assim, pensando, uau, a gente, a gente não merece tanto, eu acho que a gente faz, mas assim, eu quero dizer que é um prazer imenso assim tê-lo como companheiro, né, de reflexões, né, e de ações há já tantos anos, não é, Márcio? Mas é isso, né? A gente está aqui para poder, enquanto a gente consegue, contribuir, né, com essas questões que estão aí necessitando, né, de pessoas comprometidas, de pessoas com clareza, né, no que efetivamente acreditam, sabe?
E é isso, eu agradeço muito, meu amigo. E assim, o que eu quero dizer é que o Márcio é uma grande inspiração assim para continuidade também de todos esses trabalhos, né? E assim, gente, é que também são muitas coisas, né? A gente acaba assim estando envolvida em tantas questões, né? Em tantas frentes, porque elas se impõem, né, na nossa frente, e você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. E tem um ditado antigo que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, assim, né, gente, assim, sinceramente, eu me sinto meio assim, né? Eu vi que a Raíssa colocou aí também, né, na mensagem, uma palavra, refugiados, né? E buscando vincular isso também a uma das frentes mesmo de atuação que a gente desenvolve aqui, né? Que na medida, eu não diria bem que das possibilidades, mas do que a gente acredita ser necessário, sabe? E a gente conseguiu apoiar uma família de afegão. Isso é uma outra longa história. E eu acabo assim, tendo o grande defeito de falar muito, né, de ficar contando minúcias da história, mas a gente tem uma história com refugiados também, com refugiados afegãos, né, e agora também com refugiados cubanos. E, e assim, é isso, na verdade, as coisas, né, questões diversas se impõem, né, na nossa frente, a gente tem que, digamos assim, a obrigação de refletir, poder fazer alguma coisa, não é? É meio por aí. É, Raíssa? Maria, eu acho que o teu, né, tanto, né, acho que o que a Elisângela colocou, o Márcio colocou, acho que a gente está tendo um presente atrás do outro, né, aqui Uau. no grupo hoje, né, no encontro. Eu acho que essa possibilidade, né, de entender e de ver, né, de acompanhar nessas narrativas, nesses relatos, como é que a vida, né, como é que a vida é fluida, ou como é que ela pode ser fluida, né? E quando você fala, Maria, não, porque, né, as urgências vão aparecendo, né, e a gente vai fazendo, né, a gente vai acompanhando, vai vendo o que pode. Na verdade, eu acho que isso acontece, né, quando se tem um olhar para a vida, um olhar para o mundo X, né? Porque e essa fluidez, né, essa maleabilidade que vai fazendo, né, com que se vá se movimentando e vai falando, ok, né? Então, o que que a vida está me oferecendo, né? O que que a vida está colocando na minha frente? E em que medida, né, eu vou de encontro a isso que a vida está me dando. E isso que a vida está me dando vai também me fazendo como gente, como indivíduo, né, como pessoa e como coletivo. E quando eu penso em indivíduo, eu não penso em indivíduo, né, uma pessoa, mas eu acho que nós somos coletivos sempre, né? E essas falas aqui estão dizendo isso, né? Como, né, a vida, né, essa teia da vida, ela vai se amarrando quando a gente aceita e sabe acolher aquilo que nos é oferecido e que nos é dado, né? Então, acho que essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa escuta, essa sensibilidade, essa delicadeza, essas coisas todas, né, que vão acontecendo e que a gente vai acolhendo, vai nos transformando. E à medida em que nós nos transformamos, outras coisas. Então, até a ideia, né, do sofrimento, e eu imagino, né, e conheço, né, um pouco da história, e o que eu, né, ouço, estou ouvindo também da Maria,
assim, são quando a gente narra as histórias, né, que passaram, a gente narra elas já transformadas, né? Mas é o tempo todo, são lutas muito difíceis, né? Muito árduas, de muito sofrimento, é lidar com muito sofrimento o tempo todo, né? E como não se tornar uma pessoa amarga, amarga, e fechada para outras possibilidades de vida que se tenha, né? Eu acho isso muito importante, né? Acho que é uma coisa na narrativa, né, da Maria, no que a Elisângela coloca, no que o Márcio está colocando, exatamente isso, né? Essa teia que se faz e tudo depende muito de como nós lidamos com as coisas que nos são oferecidas, né? A relação que a gente tem com elas, né? Então, e muitas vezes, né, Beth, as coisas se impõem, e elas pedem para você tomar uma atitude, né? Elas param na tua frente e falam, pô, dá um jeito, toma uma atitude aí, faça alguma coisa, né? E então eu acho que eu pelo menos me sinto, né, uma dessas pessoas que assim sente esse toque, sabe, de que não, se mexa, né? Você está aqui para fazer alguma coisa. Eu acho que minha vida tem sido assim, sabe? E eu gostei muito assim, né, da fala mais racional do Márcio, né, falando sobre as questões nas quais a gente está envolvida com relação a esse universo indígena, né, é, de uma forma mais organizada, mais didática, mais racional, né, porque a minha fala ela sempre está muito mais ligada com a coisa emocional, sabe? E assim, eu, na verdade, sou muito movida por emoções, sabe? E as coisas me tocam e eu vou sempre dando um jeito de fazer alguma coisa, né? Meio assim. E assim tem sido, na verdade, a minha vida aqui na Amazônia, né, Beth? Estou aqui como eu já coloquei, vim muito jovem para cá, já estou com os meus 74, né? Já estou aí na direção dos 80, né? E ainda sonhando com coisas, né? Ainda sonhando com coisas. E assim, né? E assim que a vida deve fluir. Às vezes a gente desaba, né? Às vezes a gente fala, poxa, não dou conta, não quero mais, não mais, tenho uma coisa que e cutuca, né? E é meio assim. A roda está aberta. Alguém quer falar? Não, Oi, Raíssa, pode falar. queria só citar, voltar. Você está me ouvindo bem, tá, né? Sim, sim. Só citar também que no filme Zé Maria te conduzindo, né? Acho que pelo Guaporé. Sim, não, pelo Pacas Novos. Pacas Novos. E Zé Sim. Maria, né? A Beth fez um documentário sobre Zé Maria. Não sei se ela já te mostrou, Maria, mas é muito Não, bacana também, cara. não Olha vi. só, né, essas coincidências e encontros. Então, o encontro com o Zé Maria ali, naquele momento, foi um encontro muito importante, porque na ocasião da PACA, uma das bandeiras de luta era a questão das reservas extrativistas, né? Que foi o apoio à organização dos seringueiros de Rondônia, da OSR, né? E a criação das reservas extrativistas, além da organização, né, dos índios em Rondônia, a princípio materializada na CUMPIR, né, que era a Coordenação dos Povos Indígenas de Rondônia e Noroeste de Mato Grosso e Sul do Amazonas, uma coisa assim.
Então, o Zé Maria teve muito presente, não é? E foi um grande prazer para mim, naquela ocasião, ter encontrado, ter podido assim conversar com ele, relembrar, né, as histórias e tal, porque a gente teve muito próximos e muito unidos, né, no Fórum das Organizações Sociais de Rondônia, né, que era um pool de organizações que desenvolviam, que tinham a identificação com as causas indígenas, dos ribeirinhos, seringueiros, enfim, ambientalistas e tal. E esse fórum, na verdade, teve uma atuação bem ativa, não é, aqui em Rondônia. Depois, não me lembro em que ano, ele acabou se esfacelando, mas ele teve uma atuação bem importante, né? Especialmente na criação das reservas extrativistas, e tá com Zé Maria me fez lembrar, e todas as vezes que eu vejo o vídeo, eu me lembro bem disso e me reporto, né, a esses momentos, né, que eram momentos de atividade bem intensa, de reuniões em Costa Barques, em Guajará-Mirim, em Porto Velho, né, que acabaram finalmente assim conseguindo conquistar coisas, né, nessa 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 área, né, ambiental, com a criação das reservas extrativistas e fortalecimento do movimento indígena, enfim. Maria, aproveitando, assim, o Zé Maria, né, ele é uma liderança, né, ele está afastado hoje das organizações, seja da associação, né, da cidade onde ele mora, que é Guajará-Mirim, ou da USR, ou do conselho, porque ele está com Parkinson, né, ele está bastante doente. Sim, Ele está bastante, mas tá vivo. Então, assim, é uma liderança, né, uma pessoa muito guerreira também, e que continua, mesmo com as limitações que ele tem hoje, ele continua na luta, né? E aí, quando eu mandei o documentário para ele, né? E aí ele sim. ficou extremamente feliz, o documentário da TV Cultura, porque ele falou, eu me lembrava, eu vi há muitos anos atrás, acho que na época, ele falou, na época eles mandaram em fita VHS, e claro, a fita estragou, né? Ele falou, eu nunca mais tinha encontrado. E eu estava com saudade, né, de poder estar vendo esse filme. E quando eu vi o Zé Maria no ato, né, mandei para o Zé Maria o filme. Falei, Zé, olha aqui, né, dá uma olhada, dá uma assistida que você vai gostar de um trecho aí. E aí foi muito legal, né, o Zé reencontrar, enfim, ele ficou muito contente em poder tá revendo tudo aquilo, né? Ah, é super bom saber disso, Beth, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Zé Maria, foi um companheiro aí nas batalhas aí dessa vida, das coisas de Rondônia, né? Só que agora a gente já está ficando velhinho, né? Olha, depende, Maria, depende. Eu conheço uma senhora de 94 anos que ela, um dia desses, comentou, ela falou assim, nossa, mas assim, eu tenho encontrado com o pessoal, assim, com os velhos, mas eles são muito velhos, né? Aí eu falei, por favor, defina a velhice para mim, né? O que é um velho? Porque essa idade, né? E aí eu acho que esse é mais um aprendizado, né? Que quando a vida está presente, a vida se faz, né? A gente pode ter um problema de saúde ou outro, né? Porque alguma coisa vai acontecer, né? Afinal de contas, a carcaça, ela está na vida, ela está aí há 50, 60, 70, 80 anos, né? Então, ela não parou de funcionar em nenhum momento, né? O coração da gente, mesmo dormindo, o coração continua batendo. Então, é o tipo de coisa que funciona intensamente o tempo todo, os anos de vida todo. Mas o que faz uma pessoa de fato, né, envelhecer é ela deixar de ter os projetos, né? Você falou agora há pouco, né? A gente está cheio de sonhos, né?
os sonhos, enfim, é isso que faz uma pessoa envelhecer, né? A carcaça, né? A carcaça, ela, né? Enfim, vai gastando e vai precisando de um óleo, né? De uma coisinha ou outra ali para dar uma Sim. lubrificada, mas ela segue. Márcio, pode falar, por favor. É isso que você acabou de falar, Beth. Acho que é importante destacar e dar visibilidade, né, e fazer eco aí a um projeto da Maria que todos nós precisamos apoiar, né, todos que pudermos apoiar de alguma maneira, que é de criar esse centro de recepção de animais silvestres, né? Ela tem o espaço já para isso, para criar um centro para receber de uma forma mais estruturada esses animais silvestres, né? Principalmente primatas, mas não só primatas. Então, esse projeto está muito vivo, né, para você, né, Maria? E eu tenho certeza que vai acontecer, cara. E acho importante a gente dar força para isso. E também quero comentar que eu fiquei muito feliz aqui o que a Raíssa acabou de contar aqui no chat, né? Que foi você que narrou, né, Beth, o filme que a gente fez sobre o reflorestamento, Nossa Floresta, Nossa Casa, 1 milhão de árvores. Eu coloquei aí o link do YouTube desse filme, né, para falar da Raíssa, de um trabalho que o Carlos lidera na região aí, né, que vem de toda essa história que a Maria vem contando. E aí foi essa surpresa de saber que além dos 3 e da minha pessoa, estamos em 4, que temos a ver com o filme, tem vocês, somos 5, somos uma rede aqui ligada a esse link que eu mandei. Ah, que ótimo! Que ótimo, ô Márcio. E assim, eu agradeço muito aí essa colocação sobre é, sobre o sonho, né, de estruturação de um centro de recepção, né, desses animaizinhos órfãos, porque é impressionante o número de animais, de pequeninos, né, que perdem as mães, né, em acidentes na estrada, sabe? Mães mortas por caçadores, por várias razões, né? E é realmente um dos sonhos, né, que ainda precisam ser materializados, porque a gente cuida desses animais em casa, a gente procura fazer o melhor, mas o caminho que a gente deve perseguir, né, tanto para que eles estejam bem, para que depois eles possam retornar, né, à vida da floresta, não é? É um caminho que exige o apoio, né? A estruturação desse centro exige o apoio das pessoas, porque não é uma coisa simples, né? Mas a gente está nessa batalha aí também. Acho que quando nós estudando, né, o livro da Queda do Céu, e quando nós criamos esse grupo que já virou ano, né, para estudar o livro, para poder ler juntos e discutir, a gente sempre se pergunta, né, assim, afinal de contas, né, em um capítulo ou outro, a semana passada nós lemos um capítulo que é Virar Branco, né? E aí eu até comentei dizendo que quando eu vi o tema do capítulo, eu falei assim, bom, virar índio, né? Virar branco, virar índio, né? Enfim, afinal de contas, como é que a gente segura o céu, né? E acho que esses, né, esses depoimentos todos, né, o que a gente está ouvindo hoje, isso que a Maria está trazendo, né, esse olhar, né, para outras, né, essa importância para os outros seres vivos, né, e não só, né, sair desse lugar onde nós nos colocamos, aí que o antropoceno nos colocou, né, como seres de maior importância, e, aliás, de única importância, né? A gente, na verdade, acho que só perdeu a importância para a mercadoria, né? Porque a mercadoria tem muito mais importância do que qualquer outra coisa. Depois, talvez, venham os seres humanos e depois os outros seres, né? Então, acho que isso é segurar o céu, né? Essas são formas de reinventar
né, de reinventar a vida, de reinventar outras formas, outras possibilidades de vida. Aham. E eu só queria falar, Márcio, que eu fiquei muito, assim, extremamente feliz, né, em poder participar, né, fazendo a narrativa ali do filme, porque é muito do que eu acredito, né, e também não faria se não fosse, né, mas fiquei muito feliz em poder fazer, e o filme ficou lindo, né, e quem não assistiu depois vale a pena assistir, e é por aí, a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que reflorestar de todas as formas, né? Acho que reflorestar a terra, permitir que a terra faça, né, faça o trabalho dela, né, que não é um trabalho, mas que ela possa ser fluida, que a gente possa reflorestar, eu acho que as nossas ideias, os nossos corações, as nossas formas de vida, ampliar os nossos horizontes, né? Sair das nossas certezas e das nossas individualidades, né? E acho que tudo isso é segurar o céu, né? Tudo isso. Beth, a esse respeito, saiu uma reportagem agora, domingo passado, sobre essa questão da uma palavra que eu nem conhecia, mas agora nem me lembro qual é a palavra direito, mas é de reintroduzir animais nas florestas, que eles são vitais para a vida da floresta. Sem pássaros, sem animais predadores, sem todos os animais que habitam a floresta não vai para frente. Então, esse trabalho aí que a Maria dos Índios está fazendo é maravilhoso, de salvar os animais também. Aham. O Beth, eu imagino e eu penso sempre nisso, sabe? Eu tenho aqui A Queda do Céu, eu tenho lido, não é? O Bruce Albert é meu amigo também, conheço Davi Yanomami, e eu sempre penso, né, assim, porque para mim o Davi Yanomami é um sábio, né? Essa coisa da mercadoria, do povo da mercadoria, eu acho assim o máximo, né? É verdade, gente, é o povo da mercadoria. E essa coisa da queda do céu, eu acho que é por aí que a gente consegue mesmo, sabe? Tentar e buscar um jeito de segurar o céu. E eu acho que é por esses caminhos, né? Por esses caminhos que muitas pessoas, muitos grupos, né? Espalhados aí pelo mundo, os povos originários vão tentando, né? Muitas vezes com muita dificuldade, fazer esse exercício, né, de tentar segurar o céu, porque realmente é uma ação muito necessária, são ações muito necessárias, né? Porque o céu está para cair na cabeça mesmo, né? Se a gente não ficar esperto, daqui a pouco, não é? Estamos aí sem saída, não é? Eu Maria, acho que desculpa, pode falar, desculpa. não, só pode falar, Beth. Não, eu ia falar para você depois, né, você passar um contato para a gente poder compartilhar no grupo. Se alguém quiser se aproximar mais, né, puder se aproximar mais, né, desse trabalho, que as pessoas possam saber como, né, enfim, onde procurar, com quem conversar. Então, depois, se você puder passar, eu coloco lá no grupo, né? E a gente compartilha, e acho que vai ser bem legal quem tiver, quem puder e quiser se aproximar, né? Nós estamos mais ou menos no horário, né? A gente tem aí 1h30, a gente está mais ou menos chegando no nosso horário. Eu Sim. queria saber se alguém, né, quer falar alguma coisa, antes da gente poder fechar, senão também, né? A Maria falou que ela fala muito, né? Não acho que você fale muito, né? Eu acho que fala muito quem não tem o que falar, né? E fica falando, falando, falando. Mas quem tem o que falar nunca fala muito, né? Acho que então, mas aí eu queria, né, rodar um pouquinho para também, né, eu não ficar aqui sendo
falando muito. Só para a gente, quem quiser, tá com a palavra, que daqui a pouquinho a gente precisa fechar. Maria, muito inspiradora a sua vida, querida. Você podia lançar uma biografia sua. Que lindo trabalho, parabéns. Lindos trabalhos, né? Porque são dezenas e dezenas de trabalho, uma vida dedicada mesmo à Amazônia, desde os povos originários até os animaizinhos, até as crianças, né? Com deficiência. Um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Me sinto muito honrada de poder falar com você. Vou esperar a sua biografia, viu? Maravilhoso. Você é É. muito, muito inspiradora. Ai, Griselda, fico grata pelas palavras, né? Mas, assim, o que eu penso, na verdade, é que a gente está aqui na vida, né? A gente tem, digamos assim, a obrigação de fazer coisas, né? Os problemas batem à nossa porta, as questões, e para mim sempre é muito difícil fugir, sabe? Sempre é muito difícil me esquivar. Não que às vezes eu não me esquive, né? Às vezes é impossível, não é? Mas eu tenho procurado segurar a onda, né? Tenho procurado contribuir na medida do que eu posso. Mas assim, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, né? De estar falando sobre essas coisas e de estar com pessoas, né, que eu acredito que comunguem assim ideais semelhantes, né? E é isso. E somos nós mesmos que temos que nos dar as mãos e fazer essa força, né, de resistência para que o céu não caia sobre a cabeça, né, da humanidade, que o céu não afunde a terra, né, que está por um fio, mas eu acho que a gente tem que estar aí resistindo, né, de uma forma ou de outra. Às vezes reclamando, mas resistindo. Às vezes, muito sempre, né? Porque não é fácil. Mas eu acho que é o nosso papel, né, Grisel? Eu agora sei em quem o Milton Nascimento se inspirou para a música Maria Maria. Uau! Uau! Vida longa, Maria, viu? Vida longa, com muita saúde. Ai, grata e para você também, Griselda. Obrigada. Muito, muito grata mesmo. Maria, você quer dizer alguma coisa mais antes da gente fechar? Então, Beth, na verdade é só assim agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, não é? E dizer que de alguma maneira é uma grande satisfação para mim estar podendo falar um pouco, né, das coisas que a gente faz, né? E de estar assim com amigos, né? E de saber que existem
na verdade, pares, né, que comungam os mesmos ideais ou ideais parecidos, né, com a gente nesse exercício da vida, né, nessa caminhada aqui, nessa nossa caminhada no planeta, esse planeta tão lindo, né, tão lindo, e que às vezes a gente não consegue entender a importância de cuidar, né, dele. E relembro aqui um vídeo do grande cientista e maior divulgador de ciência que eu acho que já existiu, o Carl Sagan, né, falando sobre o pálido ponto azul, que a gente encontra, né, em inglês de pale blue dot, que assim sintetiza essa coisa, né, no final, quando ele fala que as pessoas, na verdade, precisam de se unir, não é? E ter e saber que não vem ajuda de nenhum outro lugar, que somos nós que temos que construir essa ajuda mútua, né? E aí eu acrescento para o céu não cair em cima de nós. Muito grata, muito grata mesmo a todos e todas que estão aqui participando desse momento, né? Confesso que eu estava um pouco ansiosa, né? Segredei um pouco com a Beth sobre a minha dificuldade de falar em público, não é? E a minha timidez mesmo, mas eu quero dizer que eu tive bem assim tranquila aqui, né? E agradeço muito a todos e todas. Eu quero te agradecer muito, Maria, né? Quero agradecer a cada pessoa que está aqui, né? Cada uma aqui, né? De extrema importância, né? Em especial a Raíssa, né? A Maria. Acho que foi uma noite super bonita, né? Uma noite assim cheio de vida, cheia de energia, cheia de perspectivas, né? Assim, com muito trabalho pela frente, né? Porque esse negócio nunca acaba, mas é um trabalho diferente, né? É um trabalho que ele tem sentido, né? Porque aquela história, trabalho nenhum enobrece homem nenhum, isso é lorota. O que enobrece as pessoas, né, é o sentido que tem naquilo que a gente faz, né? São os encontros, são as relações, né? É a quantidade de amor efetivamente que a gente consegue produzir, né? Produzir isso, a gente faz isso sozinho, né? A gente faz isso sempre na relação com alguém, né? Com alguma forma de vida. Que pode ser, né, um macaquinho, pode ser um primata, pode ser qualquer forma de vida, né? É aí que as coisas acontecem. Então, quero agradecer muito, mesmo de coração, né? Uma noite linda. E é isso. Daqui uns dias aí eu compartilho com vocês a gravação, se vocês quiserem também compartilhar com outras pessoas. E muito obrigada e uma boa noite para a gente, né? Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Maria. Tchau. Boa noite. Obrigada, Maria. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Carlos, querido, um grande abraço também. Yari, Márcio, todo mundo, Roberta, Beth, todo mundo que eu já conheço. Beijão, Tchau, gente. Raíssa. Tchau, tchau. E a todos. Tchau.